É lógico que só poderia ser você, né? Ai, boa noite. E aí, galera, tudo bem? Ai, meu Deus. Deixa eu só desativar os comentários aqui, que o povo Sim. vai ficar todo mundo louco. Desativar comentários. Ai, isso! Seja muito bem-vinda, Paola. Eu quero que você se apresente, por favor, para todo mundo que está nos prestigiando aqui nessa noite gelada. Noite fria. Pois muito bem, eu sou Paola Lamel, irmã da doutora Gabriela, né? Mãe de uma criança pequena ainda, né? De 1 ano e 7 meses. Quem me acompanha conhece o Benício. Servidora, hoje afastada do trabalho, né? Quem me conhece também sabe, meu filho é uma criança pequena que tem bastante demanda. E nesse momento eu sou basicamente mamãe dele, né? Full Atualmente. time, inclusive. Full time. Isso aí. Isso é. E aí, assim, Paola, primeiro, né, vou conduzir a nossa entrevista aqui como. Primeiro, a gente vai fazer uma parte de como você. De como foi a tua experiência, de quando você participou de fato com o programa, do que você viu. E aí, depois, a gente vai falar um pouquinho de como tudo isso nasceu e tudo mais, porque eu acho que é legal que as pessoas têm, inclusive, curiosidade de saber, né? Perdão. Tô com essa tocinha chata ainda. Então, a primeira pergunta, né? Você emagreceu aplicando os pilares do PES? Emagreci. Não só emagreci, como melhorei, não tanto na balança, né? Porque quem me conhece sabe, eu tenho um estereótipo mais magro, sempre fui, né? Sim. Estereótipo magro, assim. Mas eu melhorei muito meus percentuais de gordura, medida, relação com o espelho, assim, foi brutal a diferença. Brutal. Sim. Então, o teu principal objetivo não era você perder peso de balança. Não. Era você melhorar o Tinha um pouquinho de aspecto peso interno. residual para perder por causa da gravidez, né? Eu tava de pós-parto, então engordei exatos 10 quilos cravados na minha gestação. E aí, até o primeiro ano do Benício, eu me arrastei aí para perder os últimos 4, 5 ali. Isso foi demorado, assim, né? Logo que tem o parto normal, a mulher perder ali uns 4 quilos, né? 4 quilos e pouco. E no recente ele foi isso mesmo. Eu perdi 4, 5 quilos e dali em diante foi um pouco mais difícil, assim. Aí eu pedalei um pouco mais. Sim. E aquela coisa, né? Privação de sono, né? Com bebê pequeno, alta demanda, dar mamar a cada pouco, né? Não só pensando em amamentação, mas mesmo uma criança que não amamenta, né? Como ele, Uhum. que não, acabou não amamentando, você tem que alimentar essa criança também, né? Isso, pela demanda da criança mesmo, né? Sim. Exatamente. Então, né, isso é só mais um ponto, assim, né? E me diz uma coisa, como que era para você essa questão da organização quando você se propunha não, agora eu vou cuidar da alimentação, ou quero emagrecer, ou quero melhorar meu corpo, né? Qual que era o ponto que você mais tinha dificuldade antes de entrar para o PES e ver aquilo estruturado daquela forma? Então, eu acho que é sei lá, por exemplo, eu tinha a impressão, eu não sei mais se eu sabia mesmo, mas enfim, que eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia onde eu Uhum. estava errando, mas eu não tinha disciplina para aplicar. Sim. Eu não conseguia ser consistente. Então, tinha muito aquela coisa assim: ah, não, segunda-feira eu vou começar e aí vai ser tudo lindo. E aí eu Uhum. esperava, né, digamos, a segunda-feira ou qualquer outro dia que você imagine ali, né? Não, tal dia eu Mas começo. geralmente é a segunda, né? Normalmente é a segunda, né? Enfim, o start. E acabava que chegava na segunda, alguma coisa acontecia nessa segunda, porque era uma loucura. É uma loucura até hoje, não deixou de A ser. vida continua A vida sendo, né? continua acontecendo, ela não deixou de acontecer, né? Isso. E aí as coisas davam errado, saía daquilo que você tinha programado e o bolo desandava de novo. E eu não conseguia ter consistência de novo, né? E a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o exercício. Não sei, né? De repente toque nesse assunto um pouquinho para frente, mas tanto na alimentação quanto no exercício. Minha volta para atividade física demorou muito, porque eu estava esperando o momento de ai, não, eu preciso ficar mais tranquila e me organizar melhor. E isso não aconteceu na prática. Se eu tivesse esperado, eu estaria até
do mesmo jeito hoje. Sim, Que sim. não deixou de ser mais tranquilo, nada disso. E aí, assim, né, Paula, eu quero que para as pessoas entenderem assim um pouco como o buraco ele é mais embaixo para todo mundo, né? Uhum. Porque muita gente pode olhar para você e falar, "Ah, não, mas a Paula só cuida do filho, né? Ela não faz mais nada." E aí eu quero que você conte assim, como que é a tua demanda no dia a dia, a tua rotina, assim, brevemente, né, com o Benício, para as pessoas entenderem que você talvez tenha mais demandas do que uma pessoa que trabalha fora e tem um filho pequeno. Então, né, para as pessoas entenderem qual que era o teu calo no sapato, assim, a tua Sim. grande dificuldade, né, o que era pesado para ti, assim, né? E que era o extra ali, né? Então, meu filho nasceu com uma formação congênita, né? Ele é uma criança renal crônica, então ele tem uma demanda de cuidados em casa, no dia a dia, assim, muito além do que se imagina, né? E mesmo que eu mostre um pouquinho no meu Instagram, mas é muito superficial, as pessoas não fazem a É uma menor ideia do quanto fotografia, trabalho né, na isso dá. novela. É muito maior do que isso que a gente É, consegue transparecer ali, né? sim. Então, e quando ele era muito pequeno, ele tinha uma demanda ainda maior, porque é só você imaginar, né? Mães aqui que me ouvem, uma criança ali até perto dos 3 meses, ela tem uma demanda altíssima, né? Você tá submersa naquilo. E no caso do meu filho, era um pouco mais intenso ainda, né? Porque era uma Era a criança nona potência o recém-nascida, negócio. que eu não fazia, eu era mãe em primeira viagem, né? Além de tudo. Então, assim, eu não fazia a menor ideia do que tudo aquilo era. Se a criança chorava, eu não sabia se era. Enfim, podia ser mil coisas diferentes, etc. E nesse primeiro ano foi uma questão gigantesca de adaptação da nossa rotina, da adaptação dele, do tratamento dele mesmo, né? Então, intercorrências, muitas vezes, ida para o hospital, e mesmo tratar em casa, né? Cuidado, medicação, etc, etc, etc. Então, a minha criança é alimentada a cada 3 horas. Eu não vou me passar aqui porque é muita coisa se eu começar a contar. Mas enfim, ele me demanda muita atenção, muito tempo. Hoje ele tá com 1 ano e 7 meses, mas mesmo assim, ele continua demandando muito. Só que naquela Sim. época era um bebê que não sabia expressar absolutamente nada. Então era pior, assim. Hoje a gente consegue já entender um pouquinho Sim. mais o que está acontecendo. Essa coisa Naquele de momento, ser não. alimentada a cada 3 horas, assim, no caso do Beni, né, tem assim, um extra, né, porque é um nível um pouquinho maior, diga-se de passagem, né. Eu brinco que o rolê é diferenciado, né, não é o feijão com arroz. Então, quando a Paula fala de comer, ele precisa ser alimentado de 3 em 3 horas, agora ele está com quase 2 anos. Então, não quer dizer que ela pega uma mamadeira cheia de leite ou de fórmula e entrega na mão dele e ele mama sozinho. Não, ele precisa ser alimentado por uma sondinha. E aí isso fica penduradinho ali, às vezes quase 1 hora. Então, imagina, a cada 3 horas ela fica entre preparar, instalar, correr, tirar, ela fica talvez 1 hora e meia só atendendo Envolvida dessa parte nisso. da alimentação dele, né? E aí, então, sobra 1 hora e meia para ela fazer eu Todo brinco, outro rolê. os 100 metros rasos, né? Até a próxima mamada, né? Ai, É os 100 metros e você rasos. correr tudo bem nesse tempo, né? Tipo, a criança Isso, que acontece de passar mal, às vezes fazer um nananã, sim. tem que trocar uma fralda, essas coisas aí É. no meio do caminho. Até pouco tempo atrás ele fazia fisioterapia semanalmente. Semanalmente? Era, né? Semana, mais de uma semana, né? Teve uma época que era 3 vezes. Fisioterapia, exames, médico a cada 15 dias, né? Então não é aquela coisa, visita o pediatra uma vez por mês, cada 40 Pra dias, né? pesar e Médico a medir. cada 15 dias, Hum. exames. Então, de fato, é uma demanda que é alta demanda, de fato, né? Então, além de ser uma criança pequena que precisa de cuidados constantes, né? A grande sorte que ela teve, no meu ponto de vista, quem convive, né, que tem a oportunidade de estar perto, é que o Benício dorme muito bem à noite. Graças a Deus. E desde pequenininho, né? Isso eu não posso me Sim, evitar. Meu filho sempre dormiu muito sim, bem. sim, sim. Então Glória a deu para Deus, né? dormir Porque de noite. senão o que seria da minha sanidade? Exatamente, né? Mas e aí, assim, pá, a questão da tua composição corporal, como que você sentia depois? Porque quando o bebê nasce, assim, a gente fica naquela coisa meio aterrissando na vida, né? A gente nem tá situada no que tá acontecendo, assim, né? Quando que isso começou a te incomodar, assim, que você começou a ficar tipo, poxa, não, eu sinto falta, né? De como eu era antes, eu quero recuperar, retomar, né? Então,
essa questão do autocuidado mesmo, assim, quando que isso começou a te incomodar, assim? Então, eu acredito, se eu for ter falar uma data específica, foi a partir dos 6 meses ali do Benício, né? Ele Sim, completou 6 meses. Os primeiros meses foi muito intenso mesmo, nem né? Tinha tempo de processar, nem de pensar, nem me olhava no espelho direito, enfim. Você só passa, você sim. só vive ali, né? Só vai. Meio trator de esteira, assim, você vai. E aí, depois dos 6 meses dele, eu acho que a gente começou, talvez, ter alguma rotina, ter um pouquinho mais de rotina mesmo. Não é que era mais tranquilo, mas ter mais rotina, saber o que ia acontecer Tava amanhã, mais depois de amanhã. acostumada também. Isso, ter um pouco mais de noção disso, assim. Aí eu comecei a me olhar um pouquinho mais e tentar cuidar um pouquinho mais de mim, né? Conseguir respirar e pensar, nossa, agora eu posso. Peraí, como é que eu tô mesmo? E Sim, voltar a olhar pra mim, né? Mas o voltar a olhar pra mim ainda levou muito tempo, porque aí vinha essa coisa do não, eu quero, mas eu não dava conta de mim, eu não conseguia ter constância, eu não conseguia dar conta. Enfim, muita coisa acontecia, oscilava demais as coisas e eu não conseguia manter, não conseguia manter. Então, aí eu tentava comer melhor, mas daí eu me estressava, daí acontecia alguma coisa que eu ia lá e descontava da comida. Eu sempre fui de gostar de beliscar, de comer com a mão e tal. E aí eu me perdia, porque daí eu comprava besteira, eu tinha lanche em casa, eu passava o dia, passo, né? Até hoje, mas o dia todo em casa. E acabou que, como né, meu marido não almoça em casa todo dia, então era só comida pra mim. E eu tinha muita preguiça de fazer. Aí eu acabava comendo qualquer porcaria, lambiscando o dia inteiro, comendo mal pra sim. caramba. E nisso, né? Coisas E que quando... também não te davam trabalho ali, assim, né? Tipo, não, exatamente, isso que não daí eu vai me tinha dar. tanta coisa pra pensar e fazer, que, Sim, cara, eu parar pra fazer comida pra mim não existia a menor possibilidade, assim, não passava pela minha cabeça. E foi muito difícil, porque daí, obviamente, eu não estava praticando atividade física. Minha atenção era toda voltada pro bebê, pra para ir. cuidar dele. Então, e quando eu pensava em cuidar de mim, eu tava exausta, cansada, tipo, não, sabe? Então, eu só queria que fosse mais fácil, me desse menos trabalho. Sim, Mas aí, a sim. partir desses 6 meses, eu comecei a pensar nisso. E quando eu retomei mesmo, até eu lembro de uma conversa que eu tive com você, que eu falei assim: eu preciso voltar a fazer alguma coisa, mas não é pelo que eu vejo no espelho, é muito mais pela minha cabeça. Eu preciso disso para oxigenar, sabe? Sim, sim, É muito mais mentalidade do que o físico também me incomodava. Eu não tava com o corpo que eu tinha antes. sim, Eu sempre fui ativa, sempre me cuidei, sempre, né? Enfim, sim, sempre vaidosa, etc. sim, Mas não era isso naquele momento. Era importante, óbvio, sim. Não vou aqui me fazer sim, advogada. sim, Mas era secundário naquele momento, sim, para mim. sim. E aí voltar a fazer atividade física para você, então, foi mais uma questão de autocuidado, não tanto relacionado com o teu físico, mas com a tua saúde mental, e eu acho que um pouco Muito, a união de tudo isso, né? muito, muito. Claro que tá tudo conectado no final das contas, né? As coisas, elas se agregam, assim, elas se juntam. Mas o mental, certo, para mim foi divisor, assim. Sim. Pra... E me diz uma coisa, você falou que gosta muito de beliscar, né? Você teve que deixar de comer alguma coisa que você gosta muito para você ter resultado no PES? Não, não. Eu só tive que mudar as minhas escolhas, né? Eu fazia escolhas muito erradas, assim. Escolhas bagunçadas, digamos assim, né? Sim, Eu tive que adequar, ajustar as minhas escolhas, mas eu não deixei de beliscar. Eu como lanche todo dia à tarde. Eu tenho sim, lanchinho, entendeu? E tá acontecendo, meu resultado tá aí e continua rolando. Não é sim, isso que impede. Não é isso que impede, não. perfeito. É isso aí. E me diz uma coisa, com os pilares que a gente tem organizado lá dentro do PES, você se sente segura para fazer tudo isso, toda essa jornada que você acabou de contar aqui que você fez, que no meio de um pós-parto, com alta demanda do Benício e tudo mais, você ainda conseguiu, né, recuperar os teus quilos extras que você tinha, né, ganhado ali na gestação. É gordura e o quanto do teu peso é músculo, de fato.
Perdão. E aí, no caso da Paola, ela não tinha um grande problema com o peso, mas ela estava com um percentual de gordura ali muito mais alto do que ela teve a vida toda, né? Depois de ter tido o bebê. E aí, assim, questões relacionadas com a gestação e também com todo o estresse pós-parto, enfim, de poder dar atenção para isso ou não, o fato do estresse mesmo emocional ali, que foram os primeiros meses, né? Que é para todo mundo, mas com uma criança que tem um problema de saúde, é lógico que isso é a nona potência, né? Então, a gente que é mãe, que teve, né, uma gestação habitual, já consegue olhar para isso e pensar, meu Deus, né? Se foi difícil para mim, né? A demanda dela, de fato, era muito grande. E aí isso, então, você não tinha recuperado o teu peso normal, né? Até ali em torno do sexto mês, né? Nono mês do Benício, que foi mais ou menos isso, né? Foi E mais aí ou menos assim. depois que isso começou a te incomodar. E aí quando o Benício tinha então um ano, ele já tinha mais de um ano, né? Quando você fez o PES, já tinha. Já tinha um Já. ano e alguma No coisa, né? final do Quando ano, né? você fez o PES. Um ano e dois, um ano, Isso ali, um é. aninho e um pouquinho. E aí você agora, né, voltando à pergunta, você se sente segura para percorrer essa jornada e perder quantos quilos você quiser, caso isso seja necessário em algum outro momento da tua vida, com o que você aprendeu lá dentro? Com certeza. Com certeza. Né, a gente talvez vai entrar nisso um pouco depois, mas fez toda a diferença e, cara, é incrível. É como você tirar uma venda dos olhos. É engraçado que é aquela história. Você tem a impressão que você sabe o que você precisa fazer. E na Sim, verdade você sabe. Só que é um monte de informação toda solta, espalhada, assim, bagunçada, sem ordem, sem ordenamento, sem metodologia, sabe? Assim, tudo muito desordenado. E a gente recebe muita informação o tempo todo, né? E como era uma coisa que eu me preocupei a vida inteira, enfim, sempre, né? Olhei para isso. Então, realmente, você sabe algumas coisas. Mas passa muito longe. Muito longe. E depois que você enxerga, né, é incrível, você não consegue desver mais. E agora eu tenho, assim, muita confiança e tranquilidade, sabe? sim, Com a certeza, assim, de que, tipo, não, cara, eu dou conta. O sim. que eu quiser, Sabe? eu vou conseguir fazer, sabe? Perfeito. Exato. Teve até uma aluna que falou numa entrevista, não lembro qual delas que foi, que agora ela olhava para a comida de um jeito diferente. Uhum. Que por mais que ela escolhia comer a besteira que ela tinha vontade de comer de vez em quando, ela olhava já de um jeito completamente diferente. E eu acho que passa muito por isso, assim, né? Porque as pessoas, na prática, as pessoas sabem de uma forma geral o que precisa ser feito, mas como você disse, é como se fosse um jarro de tinta jogado num papel. Isso. Isso não é arte, né? Então, a partir do momento que você lapida isso, não, aqui a gente tem uma estrutura de alguma coisa e que tem uma função, né? E da mesma forma essa jornada, né? Uhum. Se fosse só fechar a boca e fazer exercício como todo mundo fala, né? Sim. Papagaio, até papagaio fala, né? Mas todo Isso. mundo fala que é só fechar a boca e fazer exercício. Se fosse tão simples assim, a gente não tinha problema com sobrepeso e obesidade, Não. né? Então a gente não estava com mais de 50% da população acima do peso, né? E isso a gente tem um percentual aí de mais ou menos 37% em obesidade, e aí acima, né, quase 60% está em sobrepeso, acima do peso. Então, esse restante seria a faixa que está no sobrepeso, né? Que são as pessoas que precisam perder 5, 10, 15 quilos, né? Essa faixa Uhum. mais ou menos. Perdão. Então, se for para você escolher, Paola, 3 ensinamentos principais que o PES te trouxe, quais seriam? Cara, são muitos. Eu também já vi aluna falando isso, são muitos mesmo. É difícil a gente eleger os três mais, assim, né? Os top três. Mas eu acho que um deles, que pra mim foi fundamental, priorizar as proteínas, que eu acho que é importante porque dá saciedade. Pra mim, por exemplo, é estratégia mesmo, porque a história do beliscado, comer fracionado, do ficar petiscando, a proteína ela tem um papel muito importante nisso. Então, acho que esse foi um ponto. Cuidar da proteína. Começou a bagunçar muito, cuida da proteína que já vai ajudar
metade da coisa vai ordenar, Sim. vai ajudar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O número dois, que para mim tem a ver com outras coisas, que é olhar para a atividade física de um outro jeito. Mais uma vez, ela não é só importante para emagrecer. Ela é importante para muitas outras coisas. Ela tem papel porque ela tem vários papéis. Ela desempenha muitos papéis em várias áreas da vida, né? Não só na emagrecimento, não só na tua saúde, não só na qualidade de vida, não só no mindset, Até enfim. na Muitas coisas. inteligência. Muitas coisas. É Até na muita coisa inteligência. numa coisa só. Então ela é muito importante. E é uma prioridade, assim. Virou uma prioridade, já, né? Enfim. Porque tanto que você entrar no meu Instagram, só dá isso, né? Dá isso e o Benício. Ó, Cro. Só isso e o Benício. Ai, ai. E um terceiro, eu acho que o terceiro não é um ensinamento, é o todo mesmo. É eu saber, eu ter aprendido, eu ter visto e não conseguir desver mais. É isso. Tipo assim, eu consegui aprender, olhar de maneira ordenada para o que eu preciso fazer. Então, eu tenho as ferramentas, entendeu? Eu tenho as ferramentas e eu posso pegar elas e ir à luta a qualquer momento. Eu acho que Perfeito. esse é o grande ponto. Assim. Perfeito. É isso aí. E uma coisa que eu fico muito, assim, muito feliz de escutar, assim, dessas devolutivas, né, que a gente tem feito aqui, é que é justamente isso. Eu sinto um empoderamento, uma coisa diferente, assim, na É tipo dar fala, munição, assim, né? Tem munição ali. A pessoa na tem fala, propriedade. assim, É diferente, exato. né? Então, eu sinto exatamente isso, um empoderamento na fala, né, das mulheres que a gente tem trazido aqui para entrevistar, para fazer essa devolutiva, né, de como que foi, como que está sendo, na verdade, né, porque Tá depois que rolando. acaba o programa, ele dura 4 semanas, né, e aí depois que acaba, ele não termina, porque isso continua dentro de você, né, meio que Agindo. você fica contaminado, né, Uhum. você fica contaminado, da mesma forma que uma pessoa extremamente negativa pode te contaminar, você fazer parte do grupo, você tá mergulhada ali nas aulas, nos encontros ao vivo, nos encontros bônus que a gente acabou fazendo ali no meio e que vai continuar tendo, né, na prática, porque a gente sabe que funciona, que faz diferença, né, para as alunas. Então, fica tão mergulhado ali naquelas 4 semanas que não é, acabou, acabou, Não, né? é porque justamente não é simplesmente um programa de emagrecimento. Vai muito além disso, entende? Você. É mais ou menos essa história do contaminar, mas é porque você vive uma experiência diferente lá dentro. Sim, E toda vez que você vive uma experiência, seja ela qual for, em qualquer área da tua vida que você viver e passar, ela te transforma de alguma forma, né? sim. E o programa tem muito disso, ele transforma a gente. Né? Eu tô aqui, claro, posso parecer suspeita, né? Nós somos Sim. irmãs, a gente, né? Foi sendo construído de uma maneira, né? Sim. Nós duas muito próximas, enfim. Aí parece suspeito, mas é que é real, Sim. né? A experiência ela transforma a gente e viver o programa, ser imerso no programa, né? Que é isso que acontece quando você entra, vai te transformar, é inevitável, né? E eu fico muito feliz também, porque né, tanto como usuária, né, quanto idealizadora, Sim. porque era o que eu pedia para você, né? Porque era uma coisa, uma dor minha que me incomodava, era uma coisa que pegava em mim e ver que, cara, foi até melhor do que eu Do que você imaginava, imaginava. sabe? Agora, já que você tocou nesse assunto, então vamos colocar, abrir o jogo aqui com as É. pessoas, de como que nasceu o PESE, né? Eu quero que você conte como é que nasceu, porque ela contou aqui todas as dores que ela tinha, e na verdade ela tinha acesso o tempo todo a mim, né? Eu tinha Como uma vocês devem fonte. imaginar, né? Minha irmã mora perto, então assim, ela tinha acesso a mim o tempo todo. E mesmo assim, ela não conseguia ter constância, organizar as coisas. Então, para vocês terem ideia de que não é assim só você, né? Não é o profissional ali só que vai fazer diferença, né? É toda essa a conjuntura da coisa que vai fazer com que você, né, se engaje. Eu acho que vai em parte muito disso, assim, né?
porque o PES, ele dá as ferramentas, mas eu acho que a gente passa muito por engajar, de fato, né, as mulheres que participam, para que isso dê resultado, porque é o objetivo, né, da coisa. Não, eu não prometo para ninguém que você vai perder 10 quilos em um mês. Mas se você estiver comprometida, você pode perder quantos quilos você quiser no tempo que você quiser, né? Então, é justamente isso, assim, né? Eu acho que talvez tenha feito mais diferença, assim, no teu caso, foi essa coisa do você, não, eu tô envolvida, tá, as ideias estão organizadas e agora eu consigo ir, né? E aí, conta então, Paola, para nós, assim, como é que nasceu o PES, do teu ponto de vista, né? Que para mim, a ponto de vista é sempre diferente, né? Sim. E quando nasceu em mim, quando nasceu em você. Na verdade, isso. Nasceu em você. Então, né, contando aqui, eu já tinha na época, quando eu comecei a pensar um pouquinho mais em mim, eu pedi pra Gabi, me ajuda, eu preciso, me ajuda aqui. Ela sentou comigo, fizemos uma bioimpedância, se eu não me engano. Ela me orientou, prescreveu bonitinho, eu trouxe tudo para casa. Não foi. Para você e para Evandro, né? Para nós dois. Sim. E foi, assim, a gente patinava e dava uma semana, outra semana desandava o bolo e assim foi indo, não ia. E no final das contas não tava conseguindo ter resultado, né? Cara, foi longe isso. Foi longe. Vezes. Nossa, meu Deus. E aí eu comecei a pegar no pé da Gabriela. Gabriela, vamos fazer, Gabriela. Vamos fazer. Vamos fazer um grupo. Fazer um grupo. Vamos. E ela, não sei. Ela parecia meio resistente, assim. Ela, eu tenho muita coisa, não sei. Ela sempre assim, não sei. Eu tinha as minhas dúvidas de que funcionava. Eu porque eu era acostumada a tratar as pessoas individualmente dentro do consultório. Sim. Então, do meu ponto de vista, na época, o melhor que eu podia fazer por uma pessoa era uma avaliação individualizada, personalizada. Só que aí, assim, o que você me fez enxergar é que eu posso ajudar muito mais pessoas se eu conseguir organizar um método, né? Que atinja todas as pessoas que não têm acesso a mim, de poder ir fazer um acompanhamento em consultas e tudo mais, né? Exatamente. Porque isso vai estar ali, né? Enfim, vai ter acesso a muito mais pessoas vão poder passar por esse processo de transformação mesmo, né? E ter acesso ao conhecimento que eu tinha lá e que eu estava, vamos dizer assim, sendo até... Não sei, assim, a palavra que eu poderia usar para isso, assim, né? Sem soar qualquer coisa. Guardadinho lá, né? Eu queria deixar lá guardadinho para os meus pacientes, assim. Eu tinha muito isso, assim, sabe? Não, o melhor que eu posso oferecer para uma pessoa é avaliar, mas é o pensamento do médico, vamos dizer assim, tradicional, com uma formação tradicional também, né? E aí a Paola, de tanto ela insistir, em dezembro, a gente fez um evento online gratuito. E aí, nesse evento, a gente teve uma participação assim que foi muito legal. Acho que tinha 60, 70, né? Mulheres, né, Paula? Acho que era alguma coisa assim. Quase 80. Isso. E em 3 semanas, assim, algumas não chegaram até o final, né? Eu acho que das que foram até o final ali foram 46, 47, se eu não me engano. Em 3 semanas, essas 47 perderam 200 quilos. E foi em 3 semanas, né? E aí foi ali que a minha cabeça, assim, eu falei, não, isso aqui é muito palpável, muito factível, porque se em 3 semanas a gente fez correndo em dezembro, eu com o consultório cheio, assim, as coisas foram organizadas super em cima da hora, eu montei um aulão, a gente deu o aulão no primeiro dia, assim, né, no evento, e aí as semanas foram passando e o grupo funcionando ali, e já deu um resultado incrível desses. Aí sim a gente sentou
ali estruturamos um programa organizado, com aulas gravadas, né? Com um cronograma todo, com todos os planners. Meu Deus, os planners acho que são o meu xodó, porque Então, cada os meus linha que também, tá também são, escrito, pra mim, aquela que eu adoro. e cada linha que tá escrito lá é autoria 100% minha, assim, né? Revisado, né? Tudo por mim, assim. Então, não é algo que vocês vão encontrar em outro livro, curso. Não, daquele jeito que tá escrito ali é só dentro do PES, né? E são 4. Então, são praticamente, né? Quatro livros, quase, né? E aí... então, né, a gente tem a estrutura do programa, como que ela funciona, né? O programa tem foi estruturado, então, em 4 semanas, né? Sendo na primeira semana o pilar da alimentação, que é abordado, né? Então, o pilar da alimentação, a gente vai falar sobre alimentos, sobre contagem de calorias, sobre estratégias alimentares, enfim. Uma coisa que me perguntam muito a respeito do PES é se tem cardápio. Não tem cardápio. É Não tem engraçado, cardápio. né? É que eu acho que isso é muita coisa do que a gente tá acostumado a ver por aí. É a Sim, história do, por exemplo, né? Quando você vai num nutricionista, enfim, num profissional, né? E sim, ele te recomenda, você espera isso já. Sabe? Assim, isso sim. é meio que carimbado na cabeça. Condicionado. Isso. Uhum. Que você vai ter um cardápio para seguir. E é engraçado. Claro, quer dizer que não funciona o cardápio? Absolutamente. Se é aquela estratégia, talvez ela funcione, tá Isso tudo certo. Mas eu é, acho que o grande ponto e foi o que mudou para mim, sim, que mudou meu jogo, digamos assim, é justamente eu não precisar de um cardápio para saber o que eu tenho que fazer. Esse é o grande diferencial. Porque pro resto da vida eu vou ter um cardápio para seguir, não. A vida vai acontecer, os meus dias não ser dias que eu consigo planejar e dias que eu não consigo planejar. E mesmo assim eu consigo continuar fazendo o que eu preciso fazer, entendeu? É sim. esse o grande Perfeito, mistério, né? perfeito. E é essa a ideia, né? Então lá a gente fala sobre os alimentos, né? Sobre os grupos dos alimentos, quando escolher, o que escolher, possibilidades que você pode utilizar, né, como alternativas. Tem livro de receitas, enfim, tem muita coisa. Além da parte do planner mesmo, que você tem que ir conferindo tudo que você está fazendo ali, né? E aí, ao longo daquela semana, você vai olhar, não, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Para vocês irem sentindo o quanto vocês estão conseguindo alcançar, né? E fazer de fato ali do programa. E o checar do planner ali é uma coisa que meio que cria um desafio com a própria pessoa, né? De você, com você mesmo. Perdão. E aí você, não, eu tenho que preencher o máximo possível aqui, ó. Uma coisa que a gente não alimenta desse jeito, assim, lá, né? Não, mas é Mas que que fica acaba meio automático, virando. é meio uma competição com você mesmo, né? Tipo, E meu é, Deus, na eu quero ter isso aqui tudo assim, isso, sabe assim, tudo. checadinho, né? E aí, então, na segunda semana do programa, a gente fala sobre o pilar do movimento. Nessa segunda semana, na próxima edição do PES, vão ter treinos, inclusive, né? Treinos gravados que vocês vão poder fazer em casa. Na terceira semana é o pilar do descanso e mentalidade, e a cada semana que abre, tem aulas gravadas sobre aquele tema. Então, no total, a gente deve ter umas 40 aulas gravadas, tirando os bônus, quase 40 aulas gravadas, se não me engano. E aí tem a cada semana que passa, a gente tem um encontro ao vivo para falar de cada pilar também. Então, lá na primeira semana, na segunda semana, então a gente faz um encontro ao vivo e daí depois ainda tem as aulas gravadas que vocês podem ir assistindo, escutar no carro enquanto está indo para o trabalho, É, escutar enquanto está lavando a louça, porque não são aulas longas, são aulas objetivas do que você precisa saber para não que, é de aulinha fato, de 5 minutos, gente. É coisa assim, ó, é para ser rápido, não é para tomar. Ninguém tem tempo. Você vê uma exatamente. mãe. Mãe não tem tempo para nada. Então, é aula rápida, do que você precisa saber sobre aquilo, pontualmente, de maneira curta, rápida, direta, para você ter tempo de aproveitar, tempo de fazer, de você consumir de fato o programa, né? Quando a gente pensou em tudo isso, pensem, né, do lado de cá, por exemplo, do, Sim, do, do meu ponto de vista, tempo é uma coisa super escassa para todo mundo. Para todo mundo. Então, não tem como. Tem que ser muito objetivo e muito assertivo no que tem lá, né? sim, E foi nisso tudo que a gente pensou. Tanto que o planner tem o que precisa ter. As aulas, elas também. Tá lá o que você precisa saber, o que é importante para saber, né? sim. O que é ponto-chave da história.
né? O que muda o jogo. Eu uso muito essa frase, mas é que é muito isso mesmo, Sim. né? O que vai virar o teu jogo, que vira a chavinha aqui e não desvira mais. Tira a venda dos olhos, sabe? E é o que eu sinto isso, né? Porque eu vivo o programa de um jeito, obviamente, de um ângulo diferente, né? Mas é tudo pensado dessa maneira, né? É Sim. feito justamente para essa finalidade. Perfeito, é. E aí, assim, né, a terceira semana a gente vai entrar, então, no pilar do descanso e mentalidade. E aí, na quarta semana, pilar da solidificação. Mas o assunto alimentação não encerra na primeira semana. Porque as dúvidas vão surgindo no grupo, vem receita nova no grupo. E aí, as dúvidas surgem e isso está sendo pautado e discutido o tempo todo, né? Então, assim, né, uma coisa que eu vejo como um saldo muito positivo foi a experiência do grupo também, né? Não sei qual que é a tua opinião a respeito disso, mas eu acho que se não existisse o grupo, mesmo com todo o conteúdo que foi oferecido, talvez não fosse a mesma coisa. É. Talvez não Eu fosse a acho que mesma coisa. Eu acho que o grupo é muito rico, ele enriquece muito, assim, né? sim. E as meninas até trouxeram nas lives anteriores, assim, não, porque eu tava lá pensando, meu Deus do céu, não tô conseguindo fazer, e aí vinha alguém, falava que fez assim, que também tava difícil, e daí eu pensava, não, não sou só eu, e já me motivava de novo, e enfim, né? Eu acho que aquilo acaba sendo um Não deixa a combustível, peteca assim. cair. Sabe assim? Não deixa a peteca cair. É muito isso. Eu não sei. Fazendo uma analogia, eu acho que é assim. Toda a estrutura que tem em volta do PES é como se fosse a estrutura mesmo de um foguete. E aí o grupo vem e dá aquela, é a faísca, sabe? Para Sim, botar fogo no negócio e fazer o negócio decolar e voar. É mais ou menos isso. Então você tem uma estrutura muito bem montada, preparada, pensada, e aí o grupo vem para botar esse negócio para andar, entendeu? Ele faísca, bota fogo no perfeito, parquinho, vamos dizer assim, né? Bota para perfeito. correr o negócio. Eu acho que E é muito isso. isso. Porque qual que era a minha grande dor, por exemplo? Era eu fazer sozinha, muitas vezes. Né? Eu tinha você, pensa, eu tinha você ali comigo, muito próxima de mim, podendo, né, eu tendo acesso a Tirar as você, por exemplo, de dúvidas, tirar né? as dúvidas, de pedir o que fazer, nanana. Eu tinha tudo isso e eu não consegui tirar do papel, entre aspas, aqui, né? Sim. E aí, quando a gente organizou tudo isso, além de ter mais informação, porque lá nas aulas tem muita coisa que, por exemplo, você não vai parar para me explicar toda vez, entendeu? Sim. Tá lá, Precisaria entendeu? de muitas horas de Foi conversa muito diferente. Não, tá lá organizado. E eu assisti Sim, todas as aulas, obviamente. sim. Então, muda muito, assim. É muito diferente. Fez toda a diferença, sem dúvida. Beleza. Nossa, que ótimo. Foi muito bom. Acho que essa nossa live ela veio num momento bem legal, assim, né? Que a gente já conversou com as outras meninas também. Semana que vem tem mais, né? E primeiro, eu queria até agradecer por você ter sido tão insistente de que funcionaria. E como eu disse, o programa ele nasceu antes em você do que em mim, né? E claro, né? Você estava ali colocando fogo na fogueira, né? E eu estava ali como a lenha fria, né? E aí você até que você conseguiu acender uma pequena chama, uma pequena brasa, e eu vi o quanto isso poderia ser transformador para tantas pessoas, né? Ao mesmo tempo, e uma forma diferente, assim, né? Do que até então eu tinha como experiência de sucesso nos processos de emagrecimento dos meus pacientes e tudo mais, né? Graças a Deus, né? Continuo fazendo isso, né? Hoje eu Sim. consigo separar as coisas, porque eu me sentia como se, no começo, eu sentia como se eu estivesse traindo o que eu estava me propondo a fazer, sabe? Sim, E sim. aí Entender as quando nuances, né? Das duas coisas. Porque elas, mas era uma no crença começo, eu consigo limitante minha. imaginar. Eu consigo imaginar que as coisas se fundem, porque no começo era tudo muito a mesma coisa. Sim, Né? Elas se parecem realmente, né? Mas aí
ao mesmo tempo, as coisas, elas, conforme elas vão acontecendo, elas vão se desenhando, né? E aí vai ficando cada vez mais claro mesmo, né? Que a Exato. conduta individualizada, ela tem a sua importância, ela tem o seu papel, ela tem o seu motivo de ser e o porquê ser. Sim. Tudo certo, E né? uma coisa não. Mas quando... E aí, esse sentimento que eu tinha era muito porque eu pensava assim, que uma coisa substituiria a outra, Não é, né? sabe? E hoje eu vejo que não. Esses dias uma pessoa me perguntou, doutora, eu quero agendar uma consulta com você. Mas eu tô vendo que você tá fazendo esse programa. Eu quero que você me explique o que é melhor. Ela me explicou, ela me perguntou assim, eu falei, e naquele momento, quando eu parei e expliquei para ela, eu tive assim a clareza de que não, as coisas estão muito bem separadas dentro de mim, assim, né? Por um dentro Não, de mas mim elas de mesmo, fato estão. nos meus sentimentos, né? Até inclusive. Eu olhei para ela e falei assim, olha, são coisas completamente diferentes, né? Se você, dependendo do estágio da tua jornada, vai se encaixar melhor uma coisa, e dependendo do estágio da tua jornada, talvez se encaixe melhor outra, né? Eu brinquei com ela, eu falei assim: olha, o PESE é tudo que eu vou conseguir abordar de estilo de vida que leva ao emagrecimento ao longo de umas 4 ou 5 consultas, Uhum. pelo menos. No Sim. mínimo, no mínimo, no mínimo. Porque dentro de uma consulta, mesmo que eu tenha um olhar individualizado, eu não consigo passar todo o conhecimento que eu consegui condensar dentro do curso, é óbvio, né? Porque são Uhum. questões de horas mesmo, de tempo Muito tempo. suficiente para você conseguir transmitir todo aquele conhecimento. Então, é lógico que, né, quando a pessoa se propõe a fazer uma avaliação individualizada e fazer um acompanhamento, ela vai ter ali, a minha consulta hoje dura 1 hora e meia, dependendo, né? A primeira consulta pode durar até 2 horas, justamente porque eu quero conhecer realmente a Sim. fundo a realidade da pessoa. Mas vão demorar muitas consultas para dar o tempo, né, Sim. de horas do E PESE, por talvez não exemplo. Então, consiga, porque mesmo assim é muita coisa, né? Para você exatamente. condensar. E assim, ó, ouso dizer, e a gente tem até experiências, né, dentro do Sim, programa, de pessoas que só fizeram o PESE e sim. de pessoas que eram pacientes e entraram no PESE e potencializaram seus Exatamente. resultados em razão do PESE. Exatamente. Então é como se ele Exatamente. fosse uma gasolina no negócio mesmo, Exato, né? porque uma coisa não substitui, assim, né, eu vi que uma coisa não substitui a outra, né, e que na verdade são super complementares, é lógico, né, que não sei se tem alguma paciente minha aqui, mas se tem alguma paciente minha aqui, hoje, assim, com a experiência que eu tive, né, nessa última edição, que teve pacientes que entraram, inclusive, e que potencializaram os seus resultados e tudo mais, de que sim, se você quiser, ele é para você também, né? E então, novamente, né, Pá, muito, muito obrigada por acreditar em tudo isso, por topar essa parada, né, por me ajudar a construir todo o programa, porque você fez parte de tudo isso, parte, vamos dizer assim, técnica, né? Eu agreguei todo o resto, que é muita coisa, né? Você todo no nosso backstage, vamos dizer assim, né, super presente e ativa e, né, agregando e trazendo informações que com certeza me ajudaram a organizar as ideias, né, e conseguir colocar isso tudo, né, enfim, disponível para as pessoas, né, poderem sentir isso e poderem transformar, né, os seus resultados, a sua vida através do conhecimento que a gente passa lá. Eu que agradeço. Agradeço demais a tua confiança em mim também, né? Agradeço você por topar fazer tudo isso, por aceitar, né? Por ouvir e a gente chegar aí nesse momento. Eu acho que a gente vai ver muita coisa, muitos bons frutos ainda disso, porque não só a qualidade do teu trabalho em si, como médica, né? Como nutróloga, como profissional, mas o nosso empenho genuíno, né, de fazer uma coisa que traga bons resultados, que traga resultado de fato. A gente entrega muito, seja no que se propor fazer, né? Então tem a ver com isso. Não tem como dar errado, não. Né? Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei. Pode falar. Os números, as pessoas gostam de números. Sim. Que eu lembre,
na minha primeira bioimpedância, a mais antiga que eu tenho, se eu não me engano, eu tava com 27% de gordura. Posso estar mentindo aqui, porque eu não olhei ela antes de entrar aqui pra... Não quero mentir. Mas era em torno disso, 27, 28, por ali. Na minha última bioimpedância, depois do PESE, eu estava com 16% de gordura. E eu falei pra você, 13 pontos. eu vou, eu vou repetir aqui, eu falei pra você, eu nunca tive um corpo tão legal, assim, né? De teor de gordura, de composição corporal, de se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo, quanto nesse momento. Sim. E eu acho que isso é muito importante, sabe por quê? Porque tem um monte de mães, né, que muitas vezes não acreditam, meu Deus, Fala, eu não não vou é mais pra mim. conseguir, não vai dar, é muito difícil. Gente, dá sim, acreditem. Acreditem. É assim, ó, nem eu acreditava. Eu antes de ter filho, eu pensava, meu Deus, é muito difícil, não vai dar. Assim, depois de ter filho, por um tempo, eu também não acreditava, porque daí você tá toda virada, toda bagunçada, a vida muda completamente. E aí depois veio tudo isso e, cara, posso dizer que eu nunca estive melhor e mais confiante de que eu posso chegar onde eu quiser. Eu tenho aqui a tua bioimpedância, tá? Eu abri para ver. Você saiu de 26% de percentual de gordura para 16% de percentual de gordura. 10 pontos. 10 10 pontos. pontos. É muita coisa. Sim. É muita gordura que foi embora. É muita É gordura. muita gordura que foi embora. Exatamente. E quem me olha na rua talvez pense, nossa, mas nem dá pra ver, né? Que realmente o meu estereótipo se mantém. Só que Sempre fui mais era falsa magra, né? totalmente falsa magra. E eu tenho umas fotos aí, vou até fazer isso antes e depois, eu acho que ele merece. Do meu antes ali, quando eu tava, né, enfim, com esses 26% de gordura, e agora na última edição do PES, como é que ficou? 16% de gordura é um percentual de gordura bem baixo para mulheres, tá? É Olha, percentual de gordura de músculo riscado. Então, o PESE não é só para mulheres que querem, que precisam, né? Porque eu digo que tem as mulheres que querem perder peso e tem as mulheres que precisam perder peso, né? Então, então não interessa se você quer perder 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 quilos, né? O PES, ele organiza as ideias de tudo que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para que você encontre a tua forma, né? Da tua realidade e com a tua necessidade também de fazer isso funcionar, né? É essa a proposta do programa e a isso ele se propõe e a isso ele cumpre, né? exatamente. Então, e a Paola tá aqui para ajudar a provar isso, né? Feito, lindona. Eu acho que a gente já se entendeu. Ai, perdão, gente, eu tô com essa tosse. Tô me recuperando ainda daquela faringite. E aí, quando eu falo demais, eu começo a tossir. Hoje eu tive a tarde toda de consultório também, então eu tô com a minha voz no limite do que eu dou conta aqui. E ainda tem treino. Às 9 horas da noite eu tenho que treinar ainda. É isso aí. E se deixar, a gente fica aqui umas 3 horas falando aqui, porque a Isso, gente gosta de falar. só proseando. Exatamente, exatamente. Feito. Pessoal, então, antes de encerrar aqui, Paola, tchauzinho. Beijo. Eu quero lembrar quem não se inscreveu ainda para a Jornada do Emagrecimento de Sucesso, um evento 100% online, 100% gratuito. Se inscreve lá no meu perfil, link da minha bio, primeiro linkzinho lá. Vai abrir uma conversa de WhatsApp, é super rápido, você não precisa preencher nenhum formulário, tá? Então é só clicar lá, já vai direcionar ali para a conversa do WhatsApp, é só 2 cliques que você precisa dar para se inscrever, tá bom? E aí, nos dias 11, 12 e 13 de julho, a gente se encontra, né? Aqui, vocês vão receber mais próximo todas as informações daí de como vai funcionar esses 3 dias da jornada daí, tá certo? Beleza, Beijo. lindona? Boa noite, galera. Fica com Deus. Tchau.